Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos aqui a mais uma edição da nossa série Ensino Médio em Foco, da Editora do Brasil, que é uma série pensada com muito carinho para apoiar e inspirar quem está na sala de aula no ensino médio, como eu também estou, pois eu sou o Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e hoje vamos falar sobre um tema que é cada vez mais presente no cotidiano escolar e necessário para o mundo que a gente vive, que é a educação digital como ponte entre tecnologia, aprendizagem e cidadania. E não se esqueça, você pode conhecer a coleção integralmente, ela é inteirinha, com nossa coleção Interação no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Então vamos lá. A grande pergunta é: como que a escola pode ensinar a pensar criticamente o mundo digital? O mundo digital está aí, estamos conectados nele a todos os momentos. Às vezes a gente nem percebe mais que está conectado, mas está, muitas vezes, né? Então, como que a gente pode abordar a questão da educação, a questão do pensar criticamente, como abordar os pilares da Política Nacional de Educação Digital? Porque sim, existe uma ordem política ali, existe uma proposta, né? Como que a gente vai trabalhar a inclusão digital, educação digital, escolar, a capacitação, a especialização digital e pesquisa e desenvolvimento em TI, comunicações e por aí vai. E para conversar conosco, porque eu não tenho nenhuma dessas respostas, está aqui a nossa querida professora e pesquisadora, a Camila Garcia Killing, que é coautora da coleção Interação Educação Digital. Camila, muito bom ter você aqui, conversar com você novamente sobre esse tema que é tão necessário, sempre necessário a gente falar. Seja muito bem-vinda, tudo certinho? Pronta para o papo? Tudo certo, estou prontíssima. É sempre um prazer conversar contigo. Perfeito. Então vamos lá. Antes da gente começar, preciso dar um recadinho aqui para a galera que está nos acompanhando. Gente, esse momento é uma masterclass. Você está aqui para uma formação. Então, como uma formação, nós emitiremos certificados para quem se inscreveu para esta masterclass, lá pelo formulário de inscrição. Perdi o formulário de inscrição. Fica de olho, a gente tem algumas lives para acontecer ainda. Dá uma olhadinha, se inscreve, já vai no site da editora, já fica de olho nas nossas redes sociais, fica de olho nos nossos materiais, porque sempre tem os links ali para você se inscrever, mandar para seus colegas. Viu alguma formação ali que é legal? Chamar um amigo para participar, para entender um pouquinho mais, para ter esse certificado, envia, tá bom? Porque o certificado será mandado de volta para vocês, né? Será enviado para vocês pelo e-mail cadastrado. Perdeu esse aqui? Tem o link no perfil da editora, tá bom? Lá no Instagram, principalmente, onde eu aconselho, tem sempre lá as novidades, tá tudo colocado ali pra gente, tá bom? E aí você pode se inscrever nas nossas próximas masterclasses, para não ficar sem o seu certificado, porque nós professores somos muito orgulhosos dos nossos certificados. É uma forma de demonstrar ali que a gente estudou, que a gente aprendeu, que a gente tá correndo atrás, né? Então, vamos lá. Para começar, tem uma questão, Camila, eu quero puxar aqui, sabe? Porque professor educador, né? Muita gente na escola, inclusive, tem uma postura de educador, às vezes não só o professor, mas toda a galera que está ali envolvido está relacionada à educação de alguma forma. Mas quando a gente pensa sobre ser educador no mundo digital, ser um educador digital hoje, entender esse significado me parece importante.
Porque nós vivemos uma sociedade que ela é constantemente transformada e está em constante transformação digital. Então, na sua visão, como autora, como alguém que estuda, que trabalha há muito tempo pensando, entendendo e compreendendo a relação entre o digital, as pessoas, a sociedade, o pensamento crítico e a educação, como que essa constante transformação digital afeta o papel do professor e como que é o conceito de letramento hoje? Porque não adianta mais eu saber ler um livro, né, só eu aprender a ler da forma como eu li a imagem ou da forma como eu via um vídeo, já não é mais a mesma coisa hoje em dia, né? Então minha pergunta é como que essa transformação digital afeta o professor e afeta o próprio conceito de letramento, de compreensão das coisas, né? Por favor. Perfeito, obrigada pela pergunta. E eu acho que tu fizeste menção a uma questão que é bastante fundamental, que é essa do educador, professor e educadores e muitos educadores. Como a gente vive imersos no mundo digital, e os professores também, os estudantes também, já faz muito tempo que a escola está enfrentando desafios e que está Uhum. trabalhando com as oportunidades que aparecem a partir desse mundo digital. Eu acho que a mais óbvia entre todos os impactos que vêm acontecendo, a primeira delas, o primeiro dos impactos seria uma certa disputa ali pelo conteúdo, né, de todas essas fontes que a gente tem no mundo digital, com aquele posicionamento do professor ou do educador como alguém que contém aquele conteúdo, alguém que vai ter a informação sempre correta, que vai ser o orientador daquele conhecimento, o orientador principal daquele conhecimento, né? Isso então fica um tanto quanto abalado, porque a gente vive um ambiente de, enfim, de desordem informacional, mas também a gente vive num mundo em que qualquer estudante com um telefone na mão tem acesso a muita informação. Então, eu acho que esse é o mais evidente, assim. Isso eu não acho que tenha abalado muitos professores, Uhum. sinceramente. Assim. Eu acho que, claro, tem a dimensão de um questionamento em sala de aula e tudo mais, mas eu acho que todos os bons professores, todo mundo que é apaixonado por essa profissão como nós somos, é, acha isso maravilhoso. Não é maravilhoso que um aluno traga alguma coisa, mas, prof, eu vi isso aqui, e aí, olha só como é que isso interage com o que a gente está estudando e tal, eu vi isso aqui. Pô, é maravilhoso. Então, eu acho que isso já está mais apaziguado nas escolas. Existe uma dimensão aí que daí essa lei que regulamenta o uso do celular, né, e dos dispositivos na escola, aí já vem, o ambiente escolar, na verdade, já vinha dialogando com isso também, mas agora a gente tem essa lei. Existe toda uma dimensão também socioemocional e cognitiva, até eu diria, relacionada ao uso desse dispositivo, de falta de atenção, de cyberbullying. Isso eu acho que são coisas que estão impactando muito diretamente na vida dos estudantes e dos professores em sala de aula, assim. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de um mundo sempre em transformação, isso é até um chavão, né? E por isso que eu retorno naquela ideia que tu falaste no começo de educadores. Todo mundo pode ser um educador desse mundo digital, porque cada um tem uma experiência. E como o mundo digital tem muitas abordagens possíveis, para tirar uma foto, cada um pode ter um equipamento, um jeito de tirar. Eu sempre brinco, né? Quando eu tô viajando, fazendo alguma coisa, eu sempre capturo um adolescente e peço para ele tirar uma foto minha. Porque eles vão se agachar, eles vão virar o celular para baixo, ele vai para cá, vai para lá, porque é uma apropriação. Claro que eu estou aqui generalizando, né? Mas estou fazendo uma brincadeira, mas estou querendo dizer que a educação digital vem proporcionando um ambiente de troca mais complexo, né? E aqui no ambiente de preparação dos professores, eu acredito que é muito importante, então, assim, analisar como o impacto no trabalho de todos os professores, né? Porque a gente está trabalhando agora educação digital sinceramente, eu acho que educação digital é um componente transversal, não é um componente encerrado nele mesmo. Todos os professores de todos os componentes dialogam com isso todos os dias, dialogam com todos esses dilemas que a gente falou aqui todos os dias.
Então, é muito importante que, inclusive, gestores ofereçam oportunidade para que os professores experimentem também esse mundo de uma forma segura e de uma forma positiva e construtiva. Eu quero dizer com isso, abrir espaço para experimentação, abrir espaço para que um ensine o outro, abrir espaço para que os estudantes também participem das construções, né? A gente precisa fazer uma apresentação. Como é que a gente vai fazer? Né, com a realidade escolar que a gente tem, né, de conexão, de acesso a dispositivos e tudo mais. Então, eu acho assim que esse é um bom ponto de partida, assim, que a gente está sempre aprendendo coisas novas, que agora a gente está tendo uma sistematização um pouco maior, mas sinceramente eu como professora e eu como autora do livro, eu gostaria que todos os professores pudessem ler o livro e encontrar alguma coisa ali que achassem que vai ajudar no seu componente. Inclusive a tentativa é essa. E sobre o letramento, o que acontece é uma expansão desse conceito de letramento, né? Porque a gente aprendia e né, a minha geração, e inclusive gerações de pessoas que são mais jovens que eu, a gente tinha um letramento muito forte ali em língua portuguesa. E esses fundamentos estão todos no mundo digital, eles podem ser espelhados e ampliados no mundo digital, mas hoje em dia a gente tem mais linguagens, a gente tem linguagens que se transformam mais rapidamente, a gente tem dispositivos e plataformas que também se modificam muito rápido. A gente precisa cada vez mais avaliar a credibilidade e a autoria das informações que a gente tá se relacionando online, assim, eu me lembro que quando a gente estudava, por exemplo, assim, pegava um jornal, por exemplo, e a professora perguntava, onde é que é o anúncio, onde é que é a opinião, a gente conseguia dizer de uma forma muito mais concreta o que que era isso, né? Hoje em dia é bem mais difícil, se a gente pegar o feed de qualquer um e começar a rolar, a gente vai ter mais dificuldade de separar o que que é opinião, o que que talvez é desinformação, o que que é algo que está tentando enganar, que é algo que tem viés, o que que é informativo, o que que é publicitário. Então, tudo isso acaba expandindo essa relação de letramento e faz e torna também outras coisas muito mais importantes, né? Que é a questão de como participar. Antes a gente não participava tanto do mundo, né? Os emissores, eles eram mais contidos, né? A gente não era cada um poder emitir sua opinião num espaço aberto, né, para as outras pessoas. E a gente tem hoje em dia também uma dimensão que eu acho que eu colocaria também no letramento, que é a de conseguir resolver problemas e de colaborar online. E isso eu acho que é fundamental para todo mundo que está em diálogo com essa ideia de letramento também. Perfeito, perfeito. Nossa, tanta coisa que a gente já discorre logo no começo que me mostra ainda mais a importância de ter um material como interação e educação digital, sabe? Porque, como professores, muitas vezes, nós professores estamos na escola pública, nas redes privadas, mas especialmente na escola pública, que eu acho que é um ponto importante para a gente tratar, sempre tem uma vida muito corrida que é duas escolas, às vezes, que seja uma escola só, mas uma carga horária, né? Que ela é vasta e tem a questão do celular que a gente às vezes tem alguma dificuldade para entender, nós temos alguma dificuldade para lidar com essas tecnologias, porque às vezes é muito rápido. Então, agora que compreendemos um pouco mais os chats GPTs da vida, aí você tem uma outra tecnologia de vídeo que está vindo, tem algumas coisas acontecendo. Então, quando eu ouço você falar que esse material é muito bacana para ser compartilhado aos professores de todas as disciplinas, para entender, para compreender, para conseguir perceber como que eu abordo cada uma dessas questões, né, ali na minha área, é algo que ele é importante. E é esse ponto que eu acho muito legal. Os materiais da Editora do Brasil, você me corrija se eu estiver errado também nesse ponto, sempre tem um olhar muito grande para que a formação também seja do professor, sabe? É uma preocupação para que o professor compreenda aquilo, possa fazer um bom uso, né, entenda como lidar. E aí tem mais um ponto sobre essas novidades que eu gostaria de puxar. Porque, assim, nessa conversa a gente já falou sobre diversos conceitos, né? E tem tanto conceito novo, pode não ser novo para quem está ligado à tecnologia, mas é novo às vezes para o professor que tem sala de aula. A gente fala do algoritmo, a gente fala da big data, a gente fala da desinformação, a gente fala da fake news, a gente fala do deepfake, né, que é os vídeos que estão cada vez mais perfeitos, né, aquelas imagens, ou alteração de vídeo, de imagem que nós temos, a questão do cyberbullying, do trabalho colaborativo, da empatia digital, né, tem muitas questões.
E aí eu queria te puxar quase uma pergunta pessoal, mas que pode me ajudar também, e os professores que estão acompanhando a gente, a ser norteados pelo material um pouquinho. Tem alguma das questões que você fala assim, nossa, essa aqui eu acho que ela é urgente, é importante discutir com os estudantes do ensino médio, temos ela no nosso material, dá para trabalhar aqui, o professor pode não conhecer, talvez, mas a partir desse material ele consegue se aprofundar um pouquinho mais, é um bom ponto de partida e também um ponto de chegada para os estudantes naquele momento? Tem alguma coisa no livro? Tem algum ponto? Tem algum tema que você acha que, olha, esse aqui é legal para você trabalhar, é importante, tem impacto que é necessário? Como que tá funcionando essa visão para você? Tem sim. Eu sou suspeita para falar, mas eu concordo muito contigo dessa preocupação da Editora do Brasil em produzir materiais que sejam formativos e que não eles pensam tanto no professor quanto nos estudantes. Então, ao mesmo tempo em que educadores e estudantes percorrem aquele material, os dois podem se formar, os dois podem trabalhar juntos, os dois podem se desenvolver, cada um dentro, claro, das suas responsabilidades e dos seus espaços dentro da escola, né? Todas essas questões que tu levantou e ainda muitas outras que vão aparecendo, que vão se desenvolvendo, que estão no dia a dia das escolas e nas discussões que se vê pelas, enfim, redes sociais, é, pelos caminhos aí por onde cada um se informa. Eu acho que eu, como jornalista e eu, como também professora e educadora, eu diria que o mais importante é a questão da desinformação. E Perfeito. ali no livro tem muita coisa sobre isso, tá? A gente trabalha com o Big Data, e a gente trabalha até com o Big Data dessa questão, né, da quantidade gigantesca de dados que circulam e como que é possível manipular ou até estudar, compreender esses dados, tanto para produzir coisas bacanas, como soluções de saúde pública, até manipular no sentido de manipular informações mesmo. Mas eu acho que várias dessas coisas que você falou convergem nessa questão da desinformação, e eu acho que na escola isso também é muito, muito importante, porque vai pegar em questões assim muito basilares da vida escolar, a questão da Uhum. desinformação, né? Então, por exemplo, assim, identificar fontes que sejam confiáveis. É algo que é o próprio professor também, ao preparar sua aula, né? A gente tem até às vezes uma certa ansiedade para produzir uma aula, porque tem tanta coisa nova surgindo todo o tempo, e tanto exemplo, e tanta coisa que às vezes eu vejo relatos e troco com vários professores que dizem assim: meu Deus, que horas que eu paro? Porque eu estou preparando a minha aula e parece que o assunto não para e eu preciso, né, conter isso para dar a minha aula. E também preciso saber aonde que eu posso procurar uma informação de qualidade para levar para minha sala de aula, né? A gente tem os recursos como os próprios livros, né? Que nesse sentido até ganham um status muito bacana de oferecer algo. Olha, isso aqui foi revisado por muitas pessoas, né? Legal. Vai aqui, fica tranquilo, né? Traz esse ponto aqui, por exemplo, a gente está falando ali do trabalho na economia de plataformas. Você quer pegar um exemplo que aconteceu na sua cidade e tal? Pega, mas o desenvolvimento ali do conceito, as atividades que você vai fazer, tá tudo ali. Isso aqui foi visto por várias pessoas, por especialista. Calma sua ansiedade, porque vai estar tranquilo ali. Se apoia aqui, né? Acho que isso é muito legal. Então, identificar essas fontes confiáveis, identificar vieses nas informações. Assim, será que essa pessoa está querendo me vender alguma coisa? Eu não estou entendendo. Será que está defendendo um ponto de vista e não está trazendo uma pluralidade de outras visões? Né? Como é que a gente faz para checar? Então, assim, eu preciso identificar fontes confiáveis. Tudo bem, como é que eu faço? Né? A gente fala ali sobre fazer leituras cruzadas, sobre agir como um jornalista, né? Tem uma expressão muito legal, e a gente até traz uma entrevista com a Mariana Ox, do Instituto Palavra Aberta, que é, Legal. né, se você quer entender um site, saia dele. Né? Veja o que existe em outros lugares, compare, né? Procure outras fontes de informação, né? Então, como é que a gente faz para verificar fatos? Outra questão que eu acho que também eu traria assim como algo que é importante nesse sentido da desinformação é pensar o quanto isso também manipula as emoções,
né? Nós somos seres racionais, a gente se informa, né? Toda a questão do jornalismo e da informação pública é que a intenção, né, que a gente seja bem informado, que a gente tome boas decisões na nossa vida pública, o ambiente de desordem informacional, ele também produz impactos muito grandes nos sentimentos, nas emoções das pessoas. Existem pessoas hoje em dia que são viciadas em sentir ódio, por exemplo, porque recebem todos os dias coisas que são que não são verdadeiras ou que são extremamente manipuladas e deturpadas, inclusive para capturá-las pela questão das emoções. Então, a gente tem que também desenvolver uma habilidade, por exemplo, de produzir a nossa própria dieta informacional. Isso é algo que está lá no livro, né? Como é que eu me informo? O que que eu coloco para dentro da minha cabeça? Que horas que eu faço isso, com qual intensidade que eu faço isso, com que frequência, quais são as fontes que eu tenho, quais são os interesses que eu tenho, dentro desses interesses, onde é que eu encontro coisas de qualidade, né? Como é que eu faço para furar essa bolha, né? Como é que eu sei que os algoritmos existem, né? Uma das palavras ali que tu falou foram os algoritmos. Tá, tudo bem, eu posso ir lá para o pensamento computacional e entender o que que é um algoritmo, como é que ele funciona, isso aí tá tudo lá. Porém, isso provoca o que na minha vida? Isso faz com que eu receba cada vez mais informações que só confirmam aquilo que eu já penso. Então, talvez eu fique com uma visão um pouco limitada em relação a alguns assuntos. Como é que eu faço para burlar isso? Em quais ambientes que eu posso burlar isso? Então, eu diria assim que de tudo isso, e é algo que é bastante forte no livro, a questão da desordem informacional é algo que eu acho que vale a pena investir para estudar no ensino médio. Perfeito, perfeito. Que bacana, cara. Tanto lidar com essas informações falsas, essa desinformação e a ideia de uma desordem mesmo informacional que eu gosto muito. Sabe que essa semana teve uma palavra um termo, né, que é a ideia da autocomunicação de massa que eu vi que eu achei muito interessante e eu puxo um pouco aqui para esse diálogo que a gente está tendo agora. Porque você mesmo falou sobre esse comportamento dos algoritmos quando você pensa na confirmação da realidade daquilo que você acredita, das coisas que você já está acostumado, né? Porque o algoritmo quer que você permaneça naquela plataforma ou se comporte de uma maneira que seja adequada àquela plataforma. E ele vai te incentivar, né, a esse determinado comportamento através da forma como ele está funcionando ali. E muitas vezes tem isso, né? Se eu gosto de chocolate, é chocolate que vai mostrar. Se eu gosto de chocolate e gatinho, é chocolate e gatinho que vai mostrar. Até ele mostrar um gatinho de chocolate. E ele vai criando essas coisas que estão ali, né, dentro da mesma conversa. E eu vou ficando blindado só com aquelas informações em volta ou informações que são laterais, que são paralelas. E quando eu pego aquele termo da autocomunicação de massa, ela me pegou muito. Eu fui até dar uma olhada qual é que era o termo, né? Se eu não me engano, até anotei aqui, tá associada a um sociólogo chamado Manuel Castells. E aí, quando eu fui puxar um pouco dessas informações, e Manuel, a gente já tinha conversado, acho que foi com você mesmo que me falou dele há um bom tempo no passado. E aí eu fui dar mais uma puxada, mais uma informação, fui procurar um pouquinho mais. Eu gostei muito do que eu estava vendo, só que eu pensei, isso me parece tão longe do que a escola se propõe no sentido da interação, de apresentar cultura, porque muito da ideia da escola, quando a gente pensa, principalmente a escola dentro do contexto da escola pública, né, da escola que ela é acessível para a população, ela precisa, é claro, conversar e alimentar a comunicação e a cultura daquela comunidade, mas parte da função da escola também é expandir esse horizonte cultural e mostrar outras possibilidades, outros mundos e outras questões que talvez aquele estudante daquela localidade não teria acesso se não fosse pela escola. Então, quando eu vejo que parte da função do professor, do educador, é justamente você auxiliar o estudante a se comunicar e auxiliar ele a compreender outras comunicações para que essas conexões existam, para que essas fronteiras sejam cada vez mais alargadas, até o máximo que possa ser alargado, né? Para ter essas referências para o estudante. E me parece tão contrário a alguns comportamentos quando a gente pensa principalmente mídia social, quando a gente pensa alguns desses comportamentos da cultura digital. Então, a, a pergunta que eu gostaria de fazer, meio que você já respondeu na anterior, né? Que era justamente qual que é o papel da escola nisso tudo. Mas eu reforço agora que é como que a escola pode ajudar o estudante a não ficar em uma superficialidade, em
Vencer o algoritmo, eu acho que também não tenho essa ideia, né? Não tenho esse pressuposto, assim, vou vencer o algoritmo. Mas como que eu posso existir com o algoritmo, né? Como eu posso é, né, ter espaço, construir, compreender uma voz, ver essas coisas que estão adiante, como o professor pode auxiliar a não ficar nessa superficialidade, a não ficar numa bolha que seja fechada demais, a não ficar o estudante não ficar num lugar onde a criticidade não aconteça, né? Como tornar um sujeito crítico e mais participativo numa cultura digital que parece que está querendo isolar cada vez mais, né? Eu não sei se está fazendo sentido essa minha essa, essa minha ideia aqui. Total, faz muito sentido. Eu acho que uma das questões, assim, também é como é que eu faço para produzir o meu algoritmo. Boa. Quando eu for produzir o meu algoritmo, que algoritmo que eu quero, né? Que internet que a gente quer, como é que a gente quer encontrar as pessoas, como é que a gente gostaria de ser encontrado, né? Que tipo de encontros a gente pode fazer, como por exemplo é esse aqui que a gente está conversando, né? E depois as pessoas também vão poder ter as suas próprias ideias, né? Enfim, a escola, como tu bem caracterizou, é esse lugar de abertura para o mundo. Então imagina uma escola que é um lugar de abertura para o mundo e que está muito conectada e está muito aberta para a internet. É, tem um potencial positivo enorme. Agora, a gente vive num mundo em que a gente sabe que esse mundo digital vem trazendo muitos problemas também para o mundo escolar. Então, como é que a gente tenta separar, né, uma coisa da outra? Aí entra de novo esse papel do professor como um mediador, como um curador, como um editor e como alguém que tem uma experiência de vida mais alargada e que pode guiar os estudantes por um caminho de empatia, de escuta, de pensamento crítico, né? Eu acho que o principal que a escola pode fazer nesse sentido é oferecer experiências positivas num espaço seguro em relação ao mundo digital. E isso a gente só faz se a gente investe tempo, se a gente deixa de ser passivo em relação ao mundo digital e a gente passa a tentar ser um pouco mais ativo. Eu sei que não é fácil, porque todas essas plataformas que a gente frequenta, elas estão prontas, elas são super massificadas, elas parecem muito personalizadas, mas na verdade elas são muito massificadas, né? É uma outra ideia de massificação. A gente tinha uma ideia de massificação assim, ah, meu Deus, a TV, né? Tinha até aquela música dos Titãs, né? A televisão me deixou burro demais, né? Que era uma Jornal, né? Essa era outra ideia. era outra ideia, era uma ideia de um emissor. Hoje em dia a gente tem muitos emissores, cada um produz a sua autocomunicação de massa, né? E eventualmente transita entre grupos, né? Eu posso gostar lá, né? Eu gosto, por exemplo, de participar lá do clube de leitura, de um clube de leitura, que é online e tal. E posso transitar entre muitos outros espaços online em que eu gosto daquela troca, em que tem regras, em que tem. Então, se a gente investe nas produções escolares, em tentar produzir um ambiente digital, um mundo digital que é como a gente gostaria, né? E a gente tem isso no livro, assim, a gente tem, por exemplo, todo um investimento ali na produção de uma live, né? Como é que vai ser essa live? Quem é que vai falar? Quem é que vai assistir? Quais são as condições que precisam acontecer de rede, de equipamento para que uma live aconteça, né? Em qual plataforma ela vai acontecer? Como é que tem que ser os comentários? Como é que a gente vai estimular as pessoas a participar desse momento? Então, se a gente começa a entender, olha, mas aqui aconteceu alguma coisa, isso aqui não foi muito legal, esse comentário aqui que apareceu, por exemplo, não foi desrespeitoso, uma pessoa não se sentiu confortável com ele e tal. Poxa, como é que a gente faz para trabalhar com isso? Como é que a gente faz para entender isso? Ah, a gente vai apagar? Ah, mas apagar é censura? Então, já vem um monte de outras questões que a gente precisa ter um ambiente de diálogo para poder resolver, porque assim, é diálogo. O problema é que na internet, muitas vezes, o diálogo é uma gritaria sem sentido nenhum. Então, se a gente consegue, dentro da escola, criar esses microcosmos de, olha, a gente vai fazer assim, esse projeto é assim, a gente se comunica dessa maneira,
ir trabalhando tudo isso de uma forma positiva e segura, no sentido assim, se você errar, se você não conseguir acessar, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer de outra forma. Então, quanto mais experiências positivas a gente vai criando, para que as pessoas se sintam assim mais seguras e não entrem também naquele pânico, né, que muitas vezes acontece com o mundo digital, que é assim, não, isso aqui não é para mim, eu não posso participar, eu não, né, não tem espaço para mim nisso. Isso é muito ruim, né? Cria um isolamento hoje em dia muito grande, né? A gente vê, porque a gente precisa desses espaços, enfim, para viver a nossa cidadania, para ir ao cinema, assim, só compra o ingresso num totem, sabe? Então, é uma coisa que já está muito presente na nossa vida. Então, se a gente vai criando essas experiências mais positivas, e se a gente, e aí, assim, o ápice do sucesso da escola nesse quesito é se você for um produtor de um algoritmo, como é que você vai fazer? O que que vai te guiar nessa jornada? Perfeito. Começa a compreender um pouquinho mais. E eu gosto, porque me parece, me corrija, por favor, se estiver errado, mas me parece também que é muito daquela velha postura que ela é correta, né, que é o do professor tentar construir com o estudante e aquela ideia do estudante que ele não seja passivo diante da disciplina, diante do conteúdo. A gente sempre falava isso, né? Eu quero alguém que está estudando história, mas que não seja um estudante passivo diante. É uma postura semelhante, só que agora com cultura digital, né? Com educação digital. É para você não ser passivo no sentido de que eu só aceito, eu só consumo aquele conteúdo, mas eu destrincho, eu vejo se é esse, eu vejo se não é, eu corrijo, eu comento, né? É uma postura mais ativa diante dessas questões, só que para ter essa postura ativa é preciso ter uma série de outros trabalhos anteriores, que aí são essas questões que está sendo propostas aqui no material, o professor conhecer, fazer alguns testes, deixar o estudante seguro para desenvolver. É mais ou menos isso que eu estou pegando? Exatamente, assim, se a gente for pensar na história, por exemplo, existem tantas ferramentas bacanas para, por exemplo, produzir uma coisa que na história, às vezes até é meio polêmica, mas que se usa como um recurso pedagógico, é a tal da linha do tempo, Sim. né? Pô, se a gente puder produzir uma linha do tempo, que ela é colaborativa, que ela representa um tempo que não é exatamente linear, que ela vai colocar eventos que estão acontecendo no teu mundo, na tua comunidade, no teu espaço, e vai relacionar com coisas que estão acontecendo em outros lugares do mundo, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai usar alguma ferramenta digital que vai ter potencialidades e que vai ter limitações, né? A coisa que mais acontece. Eu já fiz trabalho com os estudantes deles criarem exposições virtuais para usar com aqueles óculos. Que bota um óculos bem simples, assim, que você coloca o telefone dentro do óculos e deu um monte de problema. Ah, professor, eu não consegui botar essa imagem, eu não. E tudo bem, essa imagem não foi, a outra vai. A gente vai contornando essas coisas, porque também tem, eu acho que também no digital tem muito essa coisa que é infalível. Não é, é super falível. É super falível. A gente briga, todo dia trupicam nos cabos e dá algum problema. Então isso é tranquilo. Agora imagina, por exemplo, assim, pô, numa formação de história, imagina aquele monte de texto que a gente lia, lê e tudo mais. Pô, já pensou se cada um pudesse anotar ali, colocar os seus comentários? É como se tu pegasse assim o livro da pessoa assim e visse o que que ela achou de importante, assim, tá, mas eu não achei essa parte muito importante, e tal. Então eu vou comentar aqui, eu vou responder aqui. Pô, vira uma super conversa, né? Então, é, encontrar esses caminhos que, inclusive, eles podem assumir uma lógica digital e se não houver a possibilidade, eles podem ser reproduzidos, inclusive, de forma não plugada, né? Que a gente sempre oferece também essas alternativas no livro, né? Se não tem acesso a uma plataforma, se não Fantástico. quer, por exemplo, fazer um cadastro, se não quer usar um dispositivo, não pode por algum motivo, como é que a gente poderia fazer uma leitura coletiva, colaborativa de um texto usando só o material no impresso? Será que isso seria possível? Então, é mais encontrar alternativas e procurar compreender uma lógica de colaboração do que efetivamente usar uma plataforma específica ou ainda que isso vai evoluir muito, né? O que eu vejo assim é que cada vez mais as escolas terão
as suas plataformas, né? Terão os seus espaços, né? Eventualmente o governo vai ter também espaços de jogos, que vão auxiliar mais o professor, porque eu também entendo assim uma certa angústia no sentido assim, meu Deus, né? Meu Deus, como? Né? Aonde? Como é que eu começo? Né? Então, a gente tem bastante a avançar ainda nesse sentido, mas as propostas que estão no livro, todas elas vão partir de coisas que já acontecem na escola. Perfeito, perfeito. Cara, o livro tá muito legal, hein? Tá muito legal, essas propostas são muito boas. Só a ideia de você ter um material que ele vai funcionar também sem o acesso à internet, sem o acesso à rede. Ah, mas o meu estudante aqui onde eu moro não pega legal o sinal, não funciona, não tem problema. Ele precisa compreender o funcionamento, ele precisa compreender essa cultura, porque pode não estar funcionando ali, mas ele vai se relacionar com isso em algum momento. E é importante que ele esteja preparado, inclusive, para quando esse momento chegar, né? Deixa eu dar uma vírgula aqui rapidinho, um espacinho para conversar diretamente com quem está acompanhando a gente, porque você, meu querido professor, minha querida professora, estudante, diretor, você que está aqui com a gente, olha essa novidade que a Editora do Brasil preparou esse ano para você entender um pouquinho mais. Estamos falando aqui sobre cultura digital, sobre tecnologia. Saiba que nós temos uma inteligência artificial no WhatsApp chamada Pergunte ao Livro. E é muito bacana. Por quê? Você vai pegar o seu celular, olha o meu aqui. Você pega o seu celular, você vai lá no seu WhatsApp, você adiciona um número no seu WhatsApp, normal. Tem que baixar nada, não tem que entrar em novo site, não tem que fazer um novo cadastro. Você vai lá, pega o seu celular no WhatsApp e adiciona o número 11 94219 7835. E eu repito, 11 94219 7835. Adiciona no WhatsApp como se fosse um amigo. Vai estar lá. Grupo da família, grupo da escola, pergunte ao livro, né? Converse com o livro aqui embaixo. E quando você perguntar, o que que você pergunta? O que você quiser. Pergunte coisas, pergunte questões, pergunte sobre e o livro vai responder. Você vai poder escolher lá, não vai ter uma opção, né, um momento para você falar: ah, eu quero saber mais sobre o livro da coleção Interação e Educação Digital. E assim que você fizer isso, você vai estar conversando diretamente com o livro. E diferente de outras inteligências artificiais, que ela vai seguir uma base de dados, né, gigantesca, que tem outras questões que pode dar uma alucinada porque está partindo de diversas fontes, essa nossa vai partir do livro. Então você está conversando com o material, diretamente do material. Então você pode perguntar qual atividade tem disponível, que tipo de atividade tem nesse material, sobre um tema. Sobre esse tema aqui, o que que o livro fala? Sobre cyberbullying, o que que o livro fala? Sobre algoritmo, o que que o livro fala? E ele vai te dando as páginas, vai te dando as perguntas, vai te ajudando a adaptar uma determinada atividade, ele te dá um resumo da obra, enfim, são muitas opções de uso dessa ferramenta. E eu aconselho muito que você explore, compreenda um pouquinho mais da ferramenta também, até para você conhecer mais do material. Muitas vezes você pode ficar meio perdido e falar assim: será que eu vou conseguir ler o material inteiro, entender o material inteiro? E essa ferramenta é uma forma de você conversar com o material, se relacionar com ele ali, para fazer uma escolha mais consciente do material que vai te acompanhar. Pode inclusive olhar e falar assim: olha, o senhor pergunte ao livro. Me ajuda a entender aqui. Não sei nada sobre cultura digital. Onde que eu posso procurar? Quais páginas que é uma boa introdução? Me dá um guia para me chegar até o ponto em que eu quero. Quais páginas, quais momentos do livro eu olho? E assim ele vai te indicando ali, você pode acompanhar e folhear digitalmente o seu livro, que está lá no PNLD Ensino Médio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, PNLD Ensino Médio.editoradobrasil.com.br. Então, essas duas ferramentas, o site e o Pergunte ao Livro juntos, são fantásticos para que você conheça mais do material, tá bom? Então, segue essa dica para você fazer uma escolha mais consciente, para você fazer a melhor escolha para você, para sua escola e para os próximos anos dos seus estudantes, né, que estiverem contigo trabalhando ao longo desse trabalho, dessa ação que é educar, né, para o futuro como a gente faz. É isso e vamos voltar para o papo. Para puxar mais uma questão aqui, agora puxando um pouquinho mais para a coleção Interação, tá, Camila? A gente conversou bastante aqui sobre diversos princípios e nortes para você lidar com a educação digital, que muitas vezes pode faltar o conhecimento do professor. Porque eu tô lá dando minha aula de história, dando minha aula de filosofia, de geografia, de uma outra disciplina, e às vezes, pela correria, né, pelas questões do dia a dia, me faltam determinadas informações. Uma delas, que muitas vezes faltou para mim por muito tempo, essa informação também, inclusive foi em alguma conversa anterior nossa, que eu tomei conhecimento para aprofundar e por aí vai, é sobre a Política Nacional de Educação Digital, porque existe uma série de diretrizes, né,
construídas para lidar com a educação digital. E quando a gente fala sobre a proposta da coleção Interação Educação Digital, ela dialoga muito com esses pilares, com essas propostas que estão ali postas. Então já são propostas aprovadas, governamentais, relacionadas à educação, são nortes educativos, são referências para vestibulares, são referências para, né, diversas questões envolvendo educação. Como que o material, a coleção Interação e Educação Digital, como que ela dialoga com esses pilares? Como que ela faz esses pilares presentes? Perfeito. Então, agora eu vou mostrar um material para vocês que eu Ah, acho por muito favor. importante, que a gente conheça, né, quais são os documentos e as diretrizes que estão, guiando esse novo componente, ou esse novo, assunto que está sendo abordado nas escolas. Então, eu vou compartilhar com vocês, um esquema que vai mostrar um pouquinho, vai sistematizar um pouquinho essa questão. Vamos Chegou ver aqui se vai para mim. aparecer. Chegou? Uhum, a tela está compartilhada. Perfeito. Tá aqui. Então, tá bem. É, aqui, pessoal, a gente tem um esquema, que vai apresentar alguns eixos, né, da educação digital na educação básica, tá? A fonte que eu usei para pegar esse material é o site que está escrito ali embaixo, que é o computacional.com.br, que é um acervo organizado, né, por um grupo de pesquisa, entre os quais, entre os pesquisadores, está o professor Christian Brackmann, né, que é quem elaborou essa sistematização, tá ali o nomezinho dele. E esse site ele é um acervo maravilhoso para é um repositório, né? Então é um excelente exemplo, inclusive, de uso do mundo digital para trocas e para enriquecimento dos professores que estão encarando esse desafio de trabalhar com a educação digital. Então, ali a gente tem essa sistematização de alguns eixos que estão dentro da Política Nacional de Educação Digital. Tá? O site ele é mais voltado para o pensamento computacional, porque o pensamento computacional ele está muito articulado com a educação digital, ainda que a educação digital não diga respeito apenas ao mundo computacional, tá? Mas a gente pode ver que essa abordagem, mesmo dentro da BNCC Computação, que é esse adendo da BNCC que vai esmiuçar um pouquinho mais as competências e habilidades necessárias para trabalhar a educação digital, a gente vai ver que a gente tem elementos que a gente pode chamar de educação midiática, educomunicação, então vai transitar por uma série de universos. Mas se a gente for sistematizar esses pilares, né, a gente vai ter e na política nacional, a gente tem outros dois que ainda estão, que não estão aqui nessa roda, mas que estão ali, eu coloquei ali à esquerda para que ficasse completinho para todo mundo. Então, a gente vai ter a cultura digital, e aí, dentro desse eixo da cultura digital, a gente vai ter essa questão do letramento, que a gente já falou, da cidadania, tecnologia e sociedade, segurança digital. Então, aqui a gente vai ter um eixo que vai trabalhar realmente essa cultura, porque a gente pode chamar o mundo digital de uma cultura, porque ele tem características particulares, né? No mundo digital, as coisas, por exemplo, são muito difíceis de apagar, né? A gente fala, é um mundo onde, por exemplo, o anonimato é uma coisa muito comum. Então, a gente vê que o mundo digital, que a cultura digital, ela é bastante dinâmica, ela tem as plataformas, ela tem toda essa questão dos dados, da segurança digital, de que a gente tem que cuidar com as nossas informações, como é que a gente se relaciona por ali, como é que a gente interage com as pessoas e com a cultura e com outras coisas que a gente não conhece, né, a partir desse mundo. A gente tem o eixo do mundo digital em si, que daí vai trabalhar mais especificamente com uma parte assim, a gente já vai para uma parte um pouco mais técnica, né, da questão dos dados, do hardware e do software, né, o que são esses
todos esses componentes e equipamentos que a gente pode utilizar, né? Um notebook, é um computador, é um tablet, é um celular, um assistente de voz, a gente tem fone de ouvido, periféricos, impressora, depois as plataformas em si, né? Os softwares, eu tenho um editor de textos, eu tenho um editor de apresentações, né? Como é que isso funciona? Como é que, por exemplo, a gente configura uma rede de internet, né? Porque a internet, assim, parece essa coisa que tá rolando por aí, que a gente não tá vendo, mas tem um monte de cabo, um monte de configuração que tem que fazer para tudo isso dar certo. Às vezes é numa TV, né? Às vezes dentro de casa, o sinal não chega, na escola, enfim, né? Na escola é um lugar onde pode haver muito acesso, por exemplo, ao mesmo tempo. Será que essa rede vai dar conta? Então, o mundo digital diz respeito a isso. E tem o pensamento computacional, que aí é essa forma, e isso é muito interessante, porque é uma sistematização, é uma forma de entender o mundo e resolver problemas. Né? Então, aqui, nessa parte do pensamento computacional, a gente tem, vamos dizer assim, uma proposta de pensamento que é mais pura, digamos assim, e que vem do desenvolvimento das tecnologias digitais, né? É o 0 ou 1, o código binário, e aí depois todas as suas derivações e as formas, né? Como se tem de resolver problemas no mundo digital. A decomposição de problemas, ou seja, você pega um problema que é grande, que é complexo, e você tenta dividir ele em partes menores, que sejam mais facilmente resolvíveis. Aí a gente vai também já conectar com cultura digital também, que é uma cultura que pode ser aberta, colaborativa, pode ser desenvolvido um software, esse software ter o código aberto e outras pessoas colaborarem para o seu aprimoramento. A parte mais dura de programação, de automação, aqui vão entrar os algoritmos, né, que são esses padrões. E ali na Política Nacional de Educação Digital, a gente vai ter ainda outros dois eixos descritos, que são os direitos digitais, que tem a ver com a questão da cidadania mesmo, das nossas informações, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e as tecnologias assistivas também, que são as possibilidades que o mundo digital oferece para remover barreiras de acesso ao conhecimento para pessoas com deficiência, para pessoas com baixa visão, enfim, né, que são as tecnologias chamadas assistivas. Então, quando a gente conhece esse universo, assim, esse aqui, né, dei assim uma pincelada rápida nesses eixos básicos, né, da política nacional, né? Eu recomendo muito que os professores tentem, na medida do possível, percorrer essas documentações para que compreendam um pouco de onde vem tudo isso, né? O que que envolve tudo isso, né? Que não pode parecer às vezes que nesse letramento digital ele é saber mexer em coisas, mas na verdade vai muito além disso, né? Saber mexer em coisas tecnológicas é muito mais do que isso, né? Ser crítico em relação a elas, navegá-las de forma competente e, por que não, produzi-las, né? Porque tudo isso é produzido de alguma maneira e por que não nós, né, com os nossos critérios, com os nossos interesses, né, e resolvendo problemas que interessem a comunidade escolar. E aí, pensando nisso, oi? Não, não, perfeito. Tô achando muito legal, muito completo mesmo. Beleza, é muita coisa, parece muito, é mesmo muita coisa, mas é uma forma de sistematizar. E aí eu Uhum. trouxe aqui para vocês alguns exemplos do que tem no livro, tá? Que eu recomendo e que eu acho que dialoga com esses elementos todos, tá? Eu acho importante de explicar que no livro a gente não. A gente tenta sempre fazer abordagens que misturem todos esses eixos, né? Para que não fique assim um conteúdo duro, olha, agora a gente vai aprender o que é cidadania digital. Mas não, quando a gente está falando sobre a questão do trabalho na economia de plataformas, a gente está falando sobre cidadania, né? Porque o tema do trabalho é um tema da cidadania. Né? Então, a gente está percorrendo cultura digital, a gente vai produzir alguma coisa usando o pensamento computacional, a gente vai tentar resolver algum problema, e para isso a gente vai precisar usar dispositivos, softwares,
né? Ou alternativas desplugadas. Então, a gente sempre tenta trazer essa proposta de uma forma integrada, né? Então, ali eu destacaria assim, o ponto de partida e a linha de chegada da unidade um, que a gente vai trabalhar o que, que é tecnologia, a gente vai procurar fazer isso de formas muito criativas e trabalhando também com o repertório. A gente vai desde a pintura rupestre e a gente vai acabar com a pintura rupestre lá na abertura das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, para viajar um pouco nessa questão, tanto da imagem quanto das diferentes apropriações tecnológicas que a gente pode fazer de um mesmo, de uma mesma imagem, de uma mesma, os grafismos rupestres ali no caso, né? Então, esse ponto de partida e a linha de chegada, que vai chegar num material, vai ter uma proposta de produzir um pequeno roteiro, um roteiro que é inspirado num clássico do cinema. Eu não vou dizer qual é, vai ter que ir lá no livro olhar, ou vai ter que perguntar para o livro qual que é, mas os estudantes vão, baseados num super clássico do cinema, tentar produzir um pequeno roteiro colocando o seu conceito de tecnologia. Então, veja que aqui não é simplesmente uma proposta de, eu vou procurar o que que é tecnologia e vou reproduzir, vou escrever ali. Não, eu vou produzir algo criativo usando é, elementos do mundo digital para poder responder essa pergunta, o que é tecnologia, numa linguagem criativa. Então, se você é um professor de arte, se você é um professor de história, você também pode trabalhar com essa atividade. Nos percursos 2 e 3 da unidade 2, a gente vai trabalhar com desordem informacional. E ali é um ponto, né, eu já comentei rapidamente, né, sobre ali a entrevista com a Mariana Ox, que ela vai falar, inclusive, bastante sobre inteligência artificial, e ali a gente vai falar sobre todos esses desafios, assim, eu acho que esse tema já coloquei, mas de como a gente pode ter uma dieta informacional mais adequada, como é que a gente pode identificar essa desordem informacional, trabalhar com inteligência artificial, a gente tem ali uma ideia de prompt, a gente mostra um exemplo, né, de como dar um comando para uma inteligência artificial e o que que retorna, como é que a gente pode fazer a crítica dessa resposta, dessa inteligência artificial. A gente dá também bastante dicas de como fazer buscas mais assertivas. Então, tudo isso vai estar ali no livro. A gente tem também uma atividade de criação de stop motion, é uma atividade em que se vai trabalhar com imagens que passam bem rapidinho, parecido com os GIFs que a gente tem, que circulam bastante por aí. Então, os estudantes são estimulados a produzir um stop motion. A gente tem a produção da live também, no percurso 1 da unidade 3, em que os estudantes vão trabalhar com a questão da segurança online ou da violência e do bullying, produzindo uma live, né? Então, trabalhando desde a estrutura da live, como é que eu faço para me comunicar com uma live, né? O que que eu preciso? Eu tenho um apresentador, eu vou ter uma entrevista, eu vou ter uma atividade que vai acontecer, eu vou mostrar exemplos ou não, quem é o público que vai me assistir, né? Então, a atividade não se encerra na live em si, mas diz respeito a tudo que precisa acontecer e todos os artefatos, tudo, né, do mundo digital que precisa estar mobilizado para fazer uma live. Depois, a gente tem no percurso 3 da unidade 2 a confecção de um dispositivo vestível, que é uma atividade que eu espero que as pessoas se divirtam muito fazendo, que a partir da ideia de decompor um problema, é produzir um dispositivo vestível que ajude a resolver algum problema, que pode ser, por exemplo, os dispositivos vestíveis são esses relógios inteligentes. Tem ali, no próprio livro, a gente tem o exemplo de uma artista que usa um dispositivo vestível para poder fazer um monitoramento do sono. Existem vários tipos de dispositivos vestíveis, então os alunos vão produzir alguma coisa que ajude a vida deles no mundo digital e vão
usar a decomposição de problemas, o pensamento computacional para fazer isso. E a gente tem ao final, a linha de chegada do livro, um projeto de impacto social, a produção de um projeto de impacto social, inspirado no Fashion Revolution, que é uma iniciativa que trabalha a questão da moda e da sustentabilidade. Ele vai inspirar uma ação mesmo, a configuração de um projeto, também usando o pensamento computacional, com os estudantes em sala de aula a partir de algum interesse que seja recorrente ali na comunidade escolar. Então, eu acho que essas são assim algumas pinceladas do que tem no livro, assim, e vejam que sempre são questões que a gente procura partir de problemas do cotidiano, de questões da vida concreta, e aí transformá-las, traduzi-las nesses eixos, né? Cultura digital, mundo digital, pensamento computacional, os direitos e as tecnologias assistivas. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que eu gostei muito é que realmente tem muito espaço para o professor aplicar a própria cultura, a cultura da sala, a cultura do local onde ele está inserido, a ponto de visão, as particularidades daquilo que ele está, como que ele está existindo, como é que ele está percebendo, como é que o estudante vê a tecnologia. Tem muita coisa que é realmente uma proposta de adaptação, de percepção, de olhar para a minha realidade para poder desenvolver pela forma como eu dei uma olhada. Então fica mesmo com a cara do lugar e tem muita liberdade de trabalho tanto o professor quanto para os estudantes, mesmo que ainda tenha um norte que ele é tão preciso e tão bem estruturado para acompanhar. Essa percepção minha parece correta? Sim, com certeza. A nossa ideia é sempre assim, é oferecer repertório. Então, por exemplo, se a gente vai falar do trabalho, a gente vai falar, por exemplo, do trabalho plataformizado, vai falar do Uhum. trabalho. A gente tem um exemplo muito interessante que é de um livro, de um filme que se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que fala sobre produção de roupas no interior do Brasil, de jeans. Só que isso, o Brasil é enorme, né? Então, esses são exemplos disparadores, são coisas que a gente quer apresentar para o professor como algo de qualidade, algo que vai provocar boas discussões, mas que ele tem toda a liberdade para trabalhar com a sua realidade e é muito melhor trabalhar com a sua própria realidade, né? Com os seus problemas, com aquilo que está Uhum. acontecendo na comunidade, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu puxar mais uma questão, a gente já está quase batendo o nosso tempo aqui, mas tem alguns outros pontos que eu gostaria de dar uma sublinhada e uma compreendida. Uma delas é justamente que nós estamos falando sobre um material que ele está discutindo a educação digital, para além do livro, que eu acho que é completo, é maravilhoso e, gente, precisamos de livros, tá, em sala de aula, porque quem é professor, quem está envolvido nas escolas públicas sabe que às vezes você preparou aquela aula que depende daquela internet. E como você mesmo falou, Camila, no começo, alguém tropeçou no cabo, falhou a internet de não sei o quê, choveu no não sei aonde. E aí a gente tem, né? Tendo o material do livro, você sempre tem aonde recorrer, tem uma plataforma que vai estar ali com você em qualquer momento, né? Podendo você ir além dela ou não, vai depender do seu dia a dia de trabalho. Então é sempre importante, quando nós falamos sobre as escolas públicas, você ter o A, B, o C, o D, ter outras possibilidades para trabalho. É o Fala como alfabeto alguém que está inteiro. inserido. Fala com alguém que está inserido. Então, livros são maravilhosos. Tava com muita saudade de poder trabalhar com o livro novamente. Estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né, para breve. E eu tô fazendo esse preâmbulo, né, esse começo aqui do papo, da pergunta, porque tem muitas outras ferramentas que também estão em conjunto com o livro, né? A coleção ela usa muitos recursos, como podcasts, que é algo que eu amo, né? Aqui na editora nós temos o AR 43 Podcast, os famosos hipertextos, né? Que é aquilo que vai além do texto. Pierre Levy manda um abraço aí. Os projetos criativos, os temas transversais, que como já ficou bem claro na sua apresentação, existem projetos aqui que podem englobar a escola inteira e diversas disciplinas. Se a sua escola não tem projeto, gente, dá para você ter um projeto envolvendo cultura digital que vai trabalhar várias disciplinas, que vai ter um impacto na sociedade, que vai ter um impacto nos estudantes, que pode apresentar numa feira de ciências, numa outra estrutura que os pais vão gostar de ver numa reunião de pais. Tem muita coisa interessante aqui. E então eu queria perguntar como que se existem todos esses elementos mesmos à disposição, né? E como que eles podem auxiliar
a dar essa integrada com a realidade dos estudantes e como que eles podem ir além também da realidade que o estudante está presente, né? Como que funciona essa conexão com tudo que vai para além do livro? Perfeito. Os materiais que vão para além do livro, eles podem ter muitas funções, né? Eles podem ser repertório, eles podem ter valor pelo seu conteúdo em si. Então, a gente vai escutar um podcast que vai falar sobre a questão do bullying, ok? Mas a gente pode, por exemplo, fazer uma pesquisa diagnóstica. Eu gosto muito de avaliação diagnóstica, eu acho que é um instrumento muito importante, muito interessante, e acho que é fundamental em educação digital. Então, por exemplo, você pode fazer uma avaliação diagnóstica e perguntar para os seus estudantes se eles escutam podcasts. E se eles escutam, quais que eles escutam. E sabendo quais que eles escutam, por que que eles gostam desses podcasts, por exemplo. E analisar, e aí a gente fala em comunicação, a gente fala isso que às vezes é como se fosse, como se o comunicólogo ele fosse ele fosse alguém que gosta de vinho ou gosta de analisar vinho, só que ele é tão cri-cri que ele analisa não só o vinho, ele analisa a taça. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele vai começar a usar esses produtos digitais, seja um vídeo, uma foto, uma plataforma, olhando para a forma como elas são feitas. Então, assim, como é, pô, como é que o Keller está aqui iluminado? Como é que ele está falando? Quais são as pausas que ele dá? Existe uma cortina sonora? Quantos convidados tem? A gente consegue organizar os convidados? Será que é legal ter muitos convidados? A gente consegue distinguir as vozes ou não. É, isso, claro, estou falando aqui de um exemplo de produto em áudio, né? Então, esses produtos, eles vão, na educação digital, eles vão entrar tanto como suportes e eles vão entrar também como exemplos a serem desvendados, né? Como é que essa apresentação foi feita? Por que que ela é legal? Por que que a gente gostou, desse vídeo? Né? Então, tudo isso ajuda a desenvolver repertório e ajuda a começar a desvendar que as coisas têm uma preparação, têm uma produção, têm uma intenção. E isso é o mais interessante da comunicação digital e que é uma característica do nosso tempo, que a gente, além de ser crítico, de ser um leitor, a gente também é produtor. Então, quando eu for produzir as minhas próprias coisas, quando eu for, por exemplo, produzir um meu currículo, a minha apresentação online, ou uma apresentação que eu vou fazer minha, como é que eu vou fazer isso da melhor forma, né? Então, é algo que amplifica muito e que traz vivência, traz experiência e torna todo mundo muito mais crítico em relação ao que está vendo, né? Perfeito, perfeito. Muito bacana de perceber as possibilidades, né? De ver como ele vai além e como tem uma postura de. Tem uma postura educativa, tem uma proposta pedagógica em cada ato, né? Eu não estou ouvindo podcast por ouvir podcast, não estou ouvindo música por ouvir música, não estou. Tem uma postura pedagógica, tem um porquê, tem uma proposta de estar ali, né? Que você pode utilizar dessa forma, pode não utilizar, pode substituir, tem toda essa liberdade para o professor. Perfeito. Tá dando nosso horário. Uma última questão, Camila. Acabei de pegar o livro, fui lá no PNLD Ensino Médio.editoradobrasil.com.br, fui lá agora. Quero conhecer alguma coisa do material. Abri ele aqui. O que que você aconselha que o professor dê uma olhadinha logo de cara, assim? Que ponto do livro que você acha que seria muito legal o professor já olhar, já entender um pouco do que ele propõe, já entender um pouco mais do que ele quer com o livro na mão? Começa do começo. Ele foi pensado para ter uma progressão, o livro foi pensado para ter uma progressão. A gente ali nessa primeira discussão sobre o que é tecnologia, a gente espera fazer uma apresentação que consiga dar justamente essa dimensão, tanto prática quanto crítica, de que é um assunto acessível tanto para estudantes quanto para professores. Então, ali a gente vai ter uma discussão que já está presente na escola, certamente em outros momentos já se pensou sobre tecnologia, mas ali tem uma. Eu espero, né, que os professores percebam que a nossa intenção é um aprofundamento, que é uma integração entre teoria e prática, que é uma experimentação. E aí os comos vão clareando. Então, eu diria
começar do começo, mas é um livro que também pode ser aberto em qualquer página e ser desfrutado também a partir de qualquer momento, assim, né? Garanto para todos vocês, tem projetos para todos os bimestres, se quiserem, conversar com seus colegas, trazer colegas de outras disciplinas para fazerem os trabalhos juntos. Tem muita proposta ali que eu acho que vai resolver. Sabe aquela tela em branco que fica e a gente fica nervoso? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Ali tem muito quebra-gelo. Então, usem o livro sem moderação, abram em qualquer página e tentem quebrar o gelo e produzir as suas próprias produções aí no mundo digital. Os professores também são produtores muito importantes nesse cenário. Perfeito, perfeito. Fica uma dica aqui minha também, que eu gostei bastante do material, e logo no começo, quando, né, tem um comecinho, que é por onde a Camila está indicando que comece aqui a sua leitura, né, a sua relação com o material, tem Citações da Serra da Capivara, fala sobre a questão de linguagem, a Nida Guidon, né, que é essa antropóloga, essa grande mulher que descobriu a Serra da Capivara praticamente, né, desenvolveu Faleceu uma economia recentemente. e faleceu recentemente. Então a gente tem aqui uma possibilidade de trabalho que honra muito do Brasil também ao longo disso. E digo mais, tem umas perguntinhas, professor, tipo assim, como você acha que foi feita? Com os dedos, né? A pintura, com tal material, que ganha tanto para o estudante aprender a fazer uma leitura de imagem, uma leitura de mundo, assim? São perguntas que às vezes nós, professores, esquecemos de fazer para os estudantes e que estão ali presentes, e é muito legal para ele se desenvolver, para ele compreender. Enfim, é um material que eu particularmente gostei muito. Acho que é isso, né? Camila, muito obrigado por essa conversa que foi tão rica, tão maravilhosa, muito legal para trabalhar. Tem uma amiga minha, professora de português, a Mônica, um abraço para ela. Nós já estamos, né, pensando no que a gente pode fazer com o livro ao longo do ano que vem, né, dos próximos anos que a gente vai trabalhar junto também. É uma das nossas escolhas, então acho que é muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz, né? É muito bom ver a educação digital que às vezes fica confuso o professor sendo tratada com tanta sensibilidade e profundidade para compreender como que é ou como utilizar. É um material que é um guia, é um amigo, um parceiro muito bom, né? Já está dando nosso horário, mas antes de encerrar, Camila, se dirija diretamente aqui aos nossos professores, nossos colegas, professores que estão aqui nos acompanhando, e é isso. Queridos professores, muito obrigada por acompanharem essa masterclass. Eu desejo muito sucesso nas trajetórias de todos vocês como educadores digitais e todos, professores de todos os componentes estão super convidados. É um prazer. Me encontrem por aí pelas redes, eu também estou por aí. Então, vai ser um prazer continuar esse diálogo em outros lugares. E muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui de novo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, agradeço demais esse bate-papo. Todos aprendemos, afinal, é uma masterclass, né? Pois é, chegamos ao fim dessa nossa Masterclass, mas antes de encerrar, tem alguns recados importantes para todos vocês. Primeiro recado: se inscreveu na página de cadastro? Perfeito! A Editora do Brasil enviará o certificado por e-mail cadastrado. Então aguarda um pouquinho que ele chega com seu nome bonitinho, seus dados, dá uma olhadinha lá na sua caixa de e-mail que estará lá. Segundo recado: gostou? Eu tenho certeza que gostou. Dá uma olhada no material. Vai lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Gente, folheia o material, olha o material, veja as imagens, veja como é legal você ter um material discutindo tecnologia que me coloca ali a Serra da Capivara, uma pintura rupestre, que é uma forma de tecnologia, uma das primeiras tecnologias dos hominídeos, né, dos Homo sapiens lá atrás. Então, dá uma olhada, tem uma discussão que é muito rica, ela enriquece a gente como pessoa, compreender essas questões, tá? Vai lá para você conferir o livro Interação e Educação Digital inteirinho. E quem sabe não é a obra que vai te acompanhar pelos próximos 4 anos, como vai ser a minha, com certeza, né? E é isso. Obrigado por nos acompanharem durante toda essa masterclass. Agradeço demais. É um encontro muito bacana junto com vocês. E fique de olho nas redes sociais da Editora do Brasil para ver o que mais que aparece. Tem alguma nova masterclass? Tem alguma nova proposta? Fica de olho lá, se inscreva no link. E é isso. Até mais. Boa noite e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil,
Clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.